Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. Olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Provocante, múltiplo, vagamundo do dia a dia. Rio-grandense de Alegrete, Mário de Miranda Quintana, por 87 anos, dedicou sua idade dos vivos para transformar cada sentimento em versos atemporais. O programa Versos e Trovas de hoje contará a vida e a obra de Mário Quintana, o poeta mais expressivo nascido no Rio Grande do Sul. Eu gosto das coisas. As coisas, sim. As pessoas atrapalham, estão em toda parte, multiplicam-se em excesso. As coisas são quietas, bastam-se, não se metem com ninguém. É inquietante. As coisas vivem metidas com as suas coisas e não exigem nada, apenas que não as tirem do lugar onde estão. Mas eu queria era ter nascido numa dessas casas de meia água, com o telhado descendo logo após as fachadas, só de porta e janela, e que tinham no século o carinhoso apelido de cachorros sentados. Porém, nasci em um solar de leões, escadarias, corredores, sótãos, porões, tudo isso. Não pude ser um menino da rua. Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo lá fora. A casa era maior do que o mundo. Em 30 de julho de 1906, nascia o quarto filho de seu Celso e Dona Virgínia. Os problemas de saúde de sua infância transformou em poesia com o passar do tempo, como ouvimos no trecho do poema A Casa Grande. Vagabundo nato das estrelas, caminhante das promessas, mendigagem ganha-pão. Na juventude, Mário expande seus horizontes e descobre suas primeiras paixões, a capital e a poesia. É a tua bela e virgem natureza, és errante com destreza, pois não vagas sem razão. Quando voltou ao Alegrete, Mário passa por um período muito difícil. Em 1926, morre sua mãe, e 6 meses depois, o pai. Leva a tua casa em tuas costas e te livra da gaiola, vai viver camaleão. Decidido, volta para Porto Alegre, onde trabalha como tradutor e jornalista antes de lançar seus poemas. Passeando a pé na avenida, vai cantando a essa vida que é cercada de ilusão. Apesar de não gostar muito de música, ouvir apenas o erudito Gustav Mahler, as primeiras inspirações na vida de Mário se confundem nos trechos da música Vagabundo Nato, do músico Guilherme Costa. Vagabundo nato das estrelas, é a tua bela e virgem natureza. Vagabundo nato das estrelas, é a tua bela e virgem natureza. Para mim, ser poeta significa, antes de tudo, ser gente. E para ser gente, com perdão da redundância, no meu caso, é ser eu mesmo. Porque é uma afirmação do seu eu. Porque a poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como muitos pensam. É um aprofundamento da visão da realidade, um aprofundamento da visão que a gente tem da vida e o aprofundamento em si mesmo.
A poesia, para mim, é um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e talvez dos outros mundos. Já veterano, se comparado com poetas que dedicaram sua juventude à poesia, como Arthur Rimbaud, Quintana, aos 34 anos, lança seu primeiro livro. Rua dos Cataventos, com poemas em forma de soneto, apresentou características singulares para a literatura da época, como aponta Dulce Helfer, amiga e fotógrafa durante seus últimos anos de vida. Uma pessoa com personalidade forte, quando ele ficava brabo, ele ficava, mas ele era uma alma assim, poética sempre, e muito lúcido com as coisas. Então, acho que era isso, né? O Mário, para mim, sempre foi um dos maiores poetas do Brasil. Duas características, para mim, ele era extremamente original. Porque essa maneira de ele escrever, não tem outro poeta no Brasil que escrevesse dessa forma. Então, para mim, é a originalidade dele e a modernidade, porque ele sempre foi um cara que super moderno na poesia dele, que outros não conseguem. Ele sempre é atual, sempre é contemporâneo. A poesia do Mário tem momentos que chega a ser punk, assim, como ele vai direto ao assunto, sabe? E ao mesmo tempo ele tem todo esse lado poético que eu considero ele, se fossem duas palavras, eu diria que ele é muito moderno e muito original. Nos anos seguintes, Quintana se encontra como poeta, e de seu cotidiano nascem obras como Sapato Florido, O Aprendiz de Feiticeiro e Da Preguiça como método de trabalho. E quantas vezes um de nós, ao levar o copo ao lábio, interrompe o gesto, empalidece o anjo Malaquias. Então, para disfarçar, a gente faz literatura e diz aos amigos que foi apenas uma folha morta que se desprendeu ou que um pneu estourou longe na estrela Aldebaran. Na literatura infantil, as utópicas realidades do poeta se confundem com a alegria que as crianças traziam à vida de Quintana, como nos relata Walter Galvani, jornalista e seu colega de redação no jornal Correio do Povo. O Mário Quintana era uma pessoa muito ligada às crianças. Esse era talvez o traço fundamental dele, porque paravam na frente do edifício do Correio do Povo, na rua Caldas Júnior, no centro de Porto Alegre, ônibus lotados de escolares e sem combinação nenhuma com ele, desciam essas crianças conduzidas por professores, claro, mas ele os recebia com o melhor humor do mundo, não opunha nenhum obstáculo, ao contrário, conversava com todas as crianças com a maior naturalidade. Eu acho que esse era o traço, digamos, fundamental da personalidade do Mário, que era assim, completamente aberto às crianças. Reservado e dedicado, Quintana não era de muitos amigos, mas nunca negava uma relação sincera, como nos relata Walter Galvani. Com os demais colegas, ele tinha, é lógico, algumas atitudes digamos, de reserva e coisa, não é? Mas ele se dava melhor com um ou com outro, como é natural, os seres humanos, não é? Quando ele percebia que havia naturalidade e que não havia nenhuma segunda intenção nas perguntas, nas questões que ele apresentava. Livros que pretendem contar o lado pessoal de Quintana podem servir como iniciação à literatura de poeta, como indica a sobrinha do poeta Helena Quintana. Muitas vezes eu indico esses livros de melhores poemas porque tem um apanhado de toda a obra, então a pessoa não vai começar por um livro mais difícil ou mais
vai ter esse apanhado de toda a obra. E eles são importantes, sim, esses livros, porque ele passou a ser conhecido, a poesia passou a ser mais valorizada depois que ele morreu. Historietas do cotidiano de Quintana foram reunidas pelo jornalista e crítico de música Juarez Fonseca no livro Ora Bolas. Eu pensei, porque sabe, eu reúno mais historinhas e tento fazer um livro com isso, né? Que mostrava um outro lado dele. Era um lado que não era o lado sério do poeta, mas também não era um lado de palhaço, mas um lado desse jeito que ele tinha de brincar com as pessoas, de brincar com ele próprio, né? E aí propus esse livro pro pessoal da editora Arte de Ofícios, e eles toparam na hora, e eu comecei a entrevistar gente. Fui lá, dezenas de amigos dele, que trabalharam com ele nas redações, lugares onde ele trabalhou, da editora Globo, do Correio do Povo, da editora Garatuja. Quando ele gravou um álbum duplo, Antologia Poética de Mário Quintana, que era da gravadora Philips, que já tinha feito Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, outro. Então eu fiquei reunindo e entrevistei, assim, um amigo me levava a outro, eu acabei conhecendo praticamente todos os amigos do Mário Quintana, fiquei sabendo todos os percursos dele, e aí acabou saindo o livro. Fonseca conta orgulhoso como o livro, que já vendeu mais de 40 mil exemplares, fez Mário Quintana e sua obra ser conhecido também na Itália. Não demorou muito tempo. Demorou, para a primeira edição, que era um 113, eu fiz em um mês e meio, 2. E quando engata um cara, já vai seguindo no outro. Eu pegava o telefone, eu ia falando com as pessoas, nas redações dos jornais, basicamente eram lugares nas redações da Zero Horas, da Calda Júnior, esses dois lugares onde ele, o Calda Júnior, onde ele trabalhou, a Zero Hora, onde tinha várias pessoas que, com o fim da Calda Júnior, da primeira Calda Júnior, foram trabalhar na Zero Hora. Daí saindo para amigos, né, para coisa assim, então pegava o telefone, já a pessoa me falava e tal. Só teve uma pessoa que não quis me contar a história dele, achando que eu ia explorar o lado de palhaço dele, que ia diminuir, no caso, a importância do poeta, né? Eu achei uma bobagem, porque isso aí nada diminuiu a importância do poeta, né? Eu acho que o livro, como o editor da LPM escreveu na contracapa, é uma ajuda na biografia dele. É quase um livro biográfico, porque, enfim, pega ele desde que morava em Alegrete, as histórias todas que se passaram com ele na redação do Correio do Povo, os livros que ele lançou, as histórias dele ligadas à luta por uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, depois pela desistência disso, ele no hospital, futebol, cinema, música, viagem, brincadeira. Então reúne vários lados dele. Fonseca ainda nos conta algumas dessas historietas que se destacam no livro. Para começar, acho que nós concordamos que ele é o maior poeta da história do Rio Grande do Sul. Nenhum outro se equipare a ele. De obra, em projeção nacional, em conhecimento popular. No Rio Grande do Sul não tem nenhum. E como o Rio Grande do Sul é um estado tão difícil de projetar artistas, né, de projetar gente que não seja, digamos assim, militar, ou que não seja político, né? O Mário, o fato de ter projetado o Mário nacionalmente, e ele é um poeta nacionalmente conhecido, já é, eu acho, um feito e tanto. Né? E, enfim, é o maior poeta do Rio Grande do Sul. Reservado, sempre separou muito sua vida pessoal da profissional. Mas quem eram suas musas? E por que o apaixonado poeta nunca se casou? Eu não posso dizer o nome delas, porque é perigoso, não é? Não dá para dizer. Mas Greta Garbo... Não, a Greta Garbo era a paixão ideal, não é? Claro. Isso é a paixão de todos nós, não é? A Greta Garbo era a coisa ideal. Não tinha nada de efetivo. E se vocês podem estar solteiro até hoje, exatamente porque eu sempre me apaixonei. E a paixão é incompatível com o amor. Um apaixonado é ciumento, insuportável. E o amor não. O amor vive os dois sem conflitos. Das 3 supostas musas de Quintana, Greta Garbo, atriz hollywoodiana, Cecília Meirelles,
também poeta e contemporânea a Mário, e Bruna Lombardi, atriz e escritora. Sua sobrinha, Helena Quintana, revela quem foi o grande amor de Mário Quintana. Ele era apaixonado pela Cecília Meirelles. Quando a Cecília Meirelles morreu, o tio Mário já tinha parado de beber. O tio Mário bebeu muito durante a vida dele. E os amigos ficaram tão desesperados, achando que ele ia voltar a beber, que uma amiga começou a seguir ele. Seguiu ele durante toda a madrugada. Ele caminhou toda a madrugada do dia que a Cecília morreu. E essa amiga atrás dele para impedir que ele bebesse, mas ele não tentou beber. Ele só caminhou a madrugada inteira, a noite inteira. Era realmente, assim, um amor daqueles que talvez nem exista mais. Para a poetisa, Quintana dedicou também seus versos. Aquela quem seguia os versos ondulantes como doces panteras e deixava por todas as coisas um misterioso reflexo do seu sorriso, a que na concha de suas mãos, encantada e aflita, recebia a prata das estrelas perdidas. Nem tudo estará perdido enquanto os nossos lábios não esquecerem teu nome, Cecília. Quintana soube se destacar dentro de sua simplicidade. Tornou-se uma personalidade através de seu jeito poético de interpretar a vida e despertou ternura por onde passou. Eu fiz um poema belo e alto como um girassol de Van Gogh, como um copo de chope sobre o mármore de um bar que um raio de sol atravessa. Eu fiz um poema belo como vitral, claro como um adro. Agora não sei que chuva escorreu, suas palavras estão apagadas, alheias uma à outra, como as palavras de um dicionário. Eu sou como um arqueólogo decifrando as cinzas de uma cidade morta, o vulto de um velho arqueólogo curvado sobre a terra. Em que estrela, amor, o teu riso estará cantando? Valeu a pena ser poeta? Valeu. Se me fosse dado escolher outra vida, eu escolheria a mesma sem tirar nem pôr, com todos os contratempos. Versos e Trovas fica por aqui. Na locução e produção, Felipe Scheibe. Entrevistas de Carla Fogaça e Jéssica Martins. A técnica é de Rinaldo Silveira e Carlos Pereira.